Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos. Amém? Que vocês possam se sentirem à vontade aqui na casa do Senhor. Que a graça do Senhor esteja tomando o seu coração. Que o Espírito de Deus possa continuar a falar com você. Nós não temos nada mais precioso do que o Espírito. Nada. Ele é o nosso Paracletos. Ele é o nosso direcionador. Ele é o nosso advogado. Ele é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis 24 horas. Então, você que de repente esteja se sentindo só, não se sinta só. O Espírito de Deus está com você sempre. Creia nisso. Creia nisso. Gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês na primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. Eu gosto muito deste texto, porque ele nos traz um tema recorrente. Um tema que eu entendo que todo cristão deveria estar sempre afiado nele. Um tema que deveria estar plantado no seu coração. Que nada mais é do que discernir espíritos. Discernindo espíritos. Vocês já pararam para pensar o que o apóstolo João quer nos dizer neste trecho da carta? Na verdade, a primeira carta, a segunda e a terceira carta de João, ela fala exatamente desse tipo de discernimento de espíritos. E às vezes nós não sabemos que tipo de espírito é. Se é aquele espírito que precisa de um batuque, ou de uma mesa branca, enfim. Nós não sabemos, nós pensamos que talvez seja. Será que é isso mesmo que o apóstolo está querendo que eu discirna? Será que é esse tipo de espírito? Nós vamos para o texto e vamos descobrir no decorrer da mensagem. Vamos lá? Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 1. Ela nos diz o seguinte: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Olha só, logo de cara, logo assim de impacto, ele já diz: não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Olha só qual é o Espírito que tem que ser extremamente conhecido por nós. Olha qual o Espírito que tem que ser íntimo de nós. E não é isso que normalmente acontece. Eu já te adianto isto. Não é. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário. Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos,
vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é o Espírito de Deus que habita em você do que o Espírito que atua nos filhos da desobediência. Você tem dado crédito ao Espírito de Deus? Esta é a tônica da mensagem. É a tônica da mensagem. Ótimo. Eu gostaria que vocês curvassem as cabeças de vocês, nós vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te louvamos por cada vida que o Senhor trouxe pelo teu Espírito aqui nesta noite. Louvado seja o teu santo nome. Sabemos, ó Deus, que nós somos conduzidos por ti. É o Senhor que efetua em nós tanto querer quanto realizar. Por causa da tua soberania, o Senhor pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos ou imaginamos. Neste momento, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o teu Espírito venha a falar, ou a continuar a falar no coração de cada um que entrou aqui nesta noite de forma, ou de coração sedento, ó Deus. Fale, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, que eles possam sair daqui, ó Pai, cheios do teu Espírito. Este é o meu pedido, eu creio que é o desejo de todos para a glória do teu nome. Ajude-nos, ó Deus, te peço que o Senhor nos ajude a fazer com que esta mensagem seja pregada pelo teu poder. Me entrego a ti em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome, amém. Discernindo espíritos. Meus irmãos, ninguém escolhe relacionamentos sem que, ao escolher, que invoque, permita ou conceda o acesso de espíritos. Ninguém que escolhe se relacionar, que ao se relacionar, não permita que espíritos acesse você. Ninguém. Relacionar-se é permitir a entrada de espíritos na nossa existência. Pode ser um espírito da parte de Deus, pode ser espírito do mal, pode ser espírito luz, pode ser espírito trevas, pode ser espírito joio, pode ser espírito trigo. Pode ser, porque eu sou espírito. Eu e você, nós somos espíritos. E todos, normalmente, esquecem, ou quase todos esquecem disto. Esquecem da influência intrínseca de qualquer um que se aproxima de você. E o mais interessante, que o tempo passa, e se for um espírito contrário ao que vem da parte de Deus, em pouco tempo estaremos totalmente alterados. É exatamente o que o apóstolo João está dizendo. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Antes de se relacionar, prove, para ver se procede da parte do Senhor. Tudo que a Escritura diz no Novo Testamento está vinculado ao significado da relacionalidade humana. Tudo que você vê no Novo Testamento está relacionado a esse significado, a esta relacionalidade.
O Evangelho é relacionalidade. O Evangelho é o encontro. É você encontrar pessoas. É você ser bênção na vida de pessoas. O Evangelho, ele é prático. O Evangelho não é só para enfeitar uma classe de pessoas, de forma espiritualmente falando. Não é só para você dizer que você é um cristão, ou um crente, ou que frequenta alguma denominação. Não. O Evangelho é para que haja cura. Porém, como que teremos ou seremos curados se eu não permitir o acesso de bons espíritos na nossa vida? E normalmente discernimos mal e permitimos todo tipo de acesso. Todo tipo de acesso. Então Jesus diz claramente, ele afirma que relacionar é invocar, relacionar é consentir sempre. Há um consentimento, se houver, eu estou permitindo que um espírito acesse o meu ser. Eu estou consentindo. Jesus recomenda o máximo de encontro humano. Isso eu quero deixar bem claro, o máximo de encontro humano. Porém, o encontro humano não necessariamente é um relacionar-se próximo. Deixar ele entrar nas entrelinhas da sua vida. Não significa isso. Jesus, ele sempre esteve no meio de publicanos, de pecadores, de meretrizes. Ele sempre esteve no meio. Mas você nunca viu ele fazer um harém desse tipo de pessoal. Ele trouxe cura a este pessoal. Ele relacionava-se com Maria, com Marta, com Pedro, Tiago e João, com Lázaro. Esses relacionamentos era de fato permitido o acesso. E o pior, que não temos esse tipo de discernimento. E abrimos guarida. No capítulo 10 de Lucas, eu acho fantástica a missão dos 72. Jesus disse o seguinte: não leveis alforge, não leveis 2 túnicas, não leve comida, não leve bebida, não leve nada. Vai, prega o Evangelho. Mas faz o seguinte: se você chegar numa casa e ali houver um filho da paz, fique ali. E se ali houver um filho da paz, se ele de fato receber como de fato um filho da paz, que a paz venha repousar sobre ele. Mas se não tiver, que a paz retorne para vós outros. Jesus não brincou de relacionalidade humana. Ele simplesmente sabia de fato o que deveria ser feito para que não viesse a ser permitido o acesso de qualquer espírito. Então, um ponto-chave de relacionamento é se há um filho da paz sendo relacionado com você. Esse é um ponto muito claro. Esse você pode permitir acesso. Permitir acesso. Ao contrário de tudo isso, a permissão de acesso alterará negativamente todo o nosso ser, tornando-nos maliciosos, medrosos, tornando-nos amargurados, normalmente irreconhecíveis, normalmente. Agora,
Por qual motivo isso acontece? Primeiro, o motivo é porque um mau espírito tomou conta da vida da gente. Um outro motivo é por ser algo tão intenso, tornou-se uma troca de conjugalidade. Às vezes vocês veem casamentos arrebentados. É porque exatamente não foi discernido o espírito que foi permitido a entrada. Deixou entrar qualquer espírito. Deixou entrar qualquer espírito. Isso é muito sério. Muito sério. João, ele era especialista em discernimento em espírito. No bom sentido. Ele via de forma transcendente, algo que todos não viam, ele estava vendo. Ele estava vendo. Ele era aquele apóstolo que recostava a sua cabeça no peito do mestre, no peito de Jesus. Intimidade. Jesus permitiu o acesso de João. E a pergunta é: Jesus tem permitido o acesso de você nele? Você tem sido um espírito bom, um espírito de paz, um espírito que carrega as boas novas do Evangelho? Ou um espírito que está enganado, pensando que ser cristão é não ser no ser de alguém? Discernir espíritos. Paulo, eu gostaria que vocês abrissem a carta de Paulo de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Olha que coisa maravilhosa. Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Olha o que Paulo diz aqui. Todos abriram? Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Julgue o que está sendo dito para vocês. Discirna. Discernam o que está sendo dito. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Um só corpo. Porque todos participemos do único pão vivo que desceu dos céus. Todos nós somos participantes. Se eu estou ligado na videira verdadeira, ligado eu estou. Eu obrigatoriamente falando, eu posso discernir, porque eu estou vinculado àquele que é. O Espírito de Deus habita em mim, e se Ele habita em mim, é perfeitamente possível discernir. Da mesma forma em você, não muda, nós não temos diferença, somos iguais. Se o Espírito de Deus está em nós, nós podemos discernir. E olha o que ele diz aqui no versículo 18: considerai o Israel segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício a ídolo é alguma coisa? Não é nada. Discernam esses pratos que muitas vezes tentam colocar de bandeja na sua frente. Os manjares do rei. Paulo, ele era interessante que ele sabia de fato, ele sabia que o corpo não deveria ser usado nas relações destrutivas. Ele sabia que o corpo não deveria ser usado de qualquer maneira, e sim como um vaso.
isso sim como um vaso digno de honra. Ele sabia que o Espírito de Deus, quando Ele me enche, Ele não abre guarida para qualquer espírito, de jeito nenhum. E Ele disse que quando eu abro guarida, quando eu permito acesso, eu me torno um com aquele ser. Um com aquele ser. Quando há a fundição das partes, isso tem o poder de nos prejudicarem, de nos acentuarem o pior de cada um de nós. Se porventura eu permito o acesso de uma pessoa que só pensa nas coisas ruins, ou que só trazem as coisas ruins consigo, 1 Coríntios capítulo 33, 15, versículo 33 diz o seguinte: não vos enganeis, as más companhias vão te corromper, vão corromper os bons costumes. Isso é o Evangelho. Isto é o Evangelho. Agora, como começa esse processo de alteração em nós? Como começa? A primeira coisa é que há admissão de vínculos de intimidade. Como já foi dito, não vos enganeis, analisem só, tenham discernimento de espíritos, porque se você pegar um espírito, ele irá te corromper se for mal. As más conversações irão te corromper, não tenham dúvida. Então começa com essas admissões de vínculos. É só observar nos arredores da nossa história. De repente, tínhamos um pai sensato, ou irmão, ou irmã, totalmente sensato. De repente, conheceu uma pessoa, uma mulher, ou um amigo, começou a se perverter, com um pouco de tempo, estava todo alterado. Pensando em separar da esposa, pensando em se mancomunar com coisas que não prestam na rua, algum tipo de vício que não traz nada para ninguém. Com um pouquinho de tempo, a pessoa estará toda alterada. É o que Paulo está dizendo. Por exemplo, tinha um pai sensato, com um pouco de tempo, alterou-se toda. Eu tenho um exemplo interessante, que eu ouvi de uma pessoa. Ele disse que um médico, ele casou-se com uma pessoa cristã, ele não, sensata ao extremo. Com um pouco de tempo, ele foi tentando alterá-la, ela deixou de ir à igreja. Passado um pouquinho mais de tempo, ele foi fazendo propostas indecorosas a esta mulher. Ele queria trazer um terceiro para a relação. E ela não aceitou de cara. Mas, com muita insistência, ela acabou cedendo. E o terceiro foi participar, um homem inclusive, participar da relação. Depois de 2 anos, ela estava toda arrebentada. Essa relação a 3 duraram 2 anos. Simplesmente por ter permitido, primeiro, acesso a um espírito mau, que não tem nada de simples. Vocês estão pensando que eu estou brincando? Analisem, faz uma introspecção, analisem a sua volta. Pessoas que eram totalmente sensatas, bastou permitir o acesso, acabou. Como evitar que certos espíritos entrem na nossa vida? Como? A primeira resposta é o que o próprio João disse:
Discernam. Discernam. Esse princípio tem o seu aplicativo vinculado à sabedoria das coisas. Se eu não busco sabedoria que vem lá do alto, como já foi dito, é impossível esse discernimento. Eu preciso de fato fazer exatamente, evitar sendo blindado pelo Espírito de Deus, prostrado aos pés do Senhor, buscar a face do nosso Deus, tendo intimidade com o próprio Deus. Eu preciso estar aos pés daquele que é, todos os dias, para que o engano não venha me alcançar, para que eu consiga ter clareza nos discernimentos da vida. Somente assim eu evito a entrada desse tipo de seres. Jesus virava e mexia, chegava alguém em Jesus: mestre, eu seguir-te-ei para onde quer que tu ires, que tu fores. Para muitos Jesus dizia: não, comigo não, de jeito nenhum. Para muitos. Para outros, ele convidava. O contrário também é verdadeiro. Não se permitiam. Não, deixa primeiro eu ir sepultar meu pai. Outros, mais precisamente, 12 foram. Depois menos um, depois mais um, Matias. Acesso. Mas de todos eles, você tira Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Então nós temos claramente que Jesus acolheu não só perfeitos, mas sinceros. Tinham suas complexidades? Tinham. Porém, tinham grandes virtudes também. Tudo brotava logo. Eles se abriam logo. Abriu a mala. Não, Senhor, de fato. Pedro nem se fala. Sou esse cara mesmo. Me perdoa, eu quero mudança, Senhor. Tudo brotava logo. Espírito bom. Espírito bom. Então sempre Jesus esteve com publicanos, mas não permitiu a entrada dos publicanos, prostitutas, como já foi dito, mas ele permitiu aqueles que estavam ligados a um vínculo da paz pelo Espírito. Simples assim. Com esses, Jesus tinha íntima comunhão, e era tão simples que a comunhão era até desguarnecida. Nem se preocupava com a comunhão que ele tinha com eles. Então Jesus não deixou brechas para espíritos negativos, nenhuma brecha. Tem um outro evento muito interessante, que é quando Jesus estava em Cafarnaum. Chega alguém a Jairo e diz: sua filha está morrendo. Mas Jesus estava em Cafarnaum. Jairo disse: eu vou para Cafarnaum, onde Jesus está. Eu vou pedir para que Jesus interceda naquela situação. E Jairo foi para Cafarnaum. Quando ele chegou em Cafarnaum, ele disse para Jesus o que estava acontecendo, e Jesus disse: nós vamos lá na sua casa. Quando Jesus saiu de Cafarnaum e foi para a casa de Jairo, logo temos o parêntese da mulher do fluxo de sangue. Ele cura aquela mulher que ele próprio diz que dele mesmo havia saído poder. Ele cura aquela mulher com as orlas, por causa da fé que ela teve em tocar na orla das vestes dele. E segue viagem.
Logo em seguida, um grupinho chega e Jairo diz: não, a sua filha já morreu. Não incomoda mais o mestre, não resolve mais ele ir na sua casa. Não vai resolver nada. Eles estavam subestimando o poder de Cristo. Esse tipo de gente, esse tipo de grupinho faz mal no nosso meio. Dali em diante, Jesus não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. Não sabemos porque os outros discípulos não o seguiram. Quando ele chegou na casa, estava ali as carpideiras de plantão, e simplesmente Jesus disse: não, ela não está morta, ela dorme. O que aconteceu? Eles riram, elas riram dele, deram gargalhadas. Jesus disse: esse tipo de pessoal faz mal, esse tipo de vibração não tem parte conosco, não tem parte conosco. Ficam todos, só vai entrar Pedro, Tiago, João e os pais da menina. E eles entraram e disse: Talita cumi, levanta-te. Esse é o nosso Deus. O que você tem de tão complicado sob o seu ponto de vista para resolver? Você é daqueles espíritos que têm subestimado o poder do nosso Deus? Te digo, não faça isso. Creia somente, porque quem não crê no nosso meio faz mal. Eu não quero nem perto. Lucas capítulo 10 é muito claro. Se houver um filho da paz, fique ali naquela casa. Eu me lembro, para a glória de Deus, quando o Jordão me convidou para ir na casa do Edmar. Interessante. Naquele primeiro dia que eu estive ali, Helena, Edna, vocês não têm ideia da paz que eu tive. Eu me emociono com isso. Vocês não têm ideia, já tem mais de 2 anos ali. Uma paz indizível. Por quê? Por quê? Porque ali havia filhos da paz. Isso é para todos que se prontificarem e correrem atrás dos filhos da paz espalhados por aí. Todos. Por fim, como discernir espíritos? João nos orienta a não dar crédito e provar os espíritos. Ele não está falando de uma sessão espírita, gente. Ele não está falando de mesa branca, de batuque, como eu já disse antes. Ele não está falando de transe espiritual, como eu fui antes de Cristo na minha vida, num lugar que tinha uns batuques. Misericórdia, eu só botei o pé e saí na mesma hora. Quando eu vi aqueles espíritos baixarem da linha negra, misericórdia, que coisa horrível. Mas João não está falando desse tipo de espírito. João está falando de Diótrefes, de um que disseminava no meio do povo de Deus. Um homem que saiu do meio do povo de Deus. É gente mesmo. Saiba que você é espírito. Saiba que você é espírito. Então, como discernir isto? Eu preciso estar no espírito para discernir espíritos, as pessoas que nos aproximam.
Eu preciso discernir. Isso é chave no Evangelho. Não desprezem, não julguem. Saibam discernir. Porque tem pessoas que não se dobram ao senhorio de Jesus. Não se dobram. É desse tipo de pessoa que o próprio João está dizendo. Existia o gnosticismo sendo pregado, existia uma falácia no meio do povo de Deus, e Diótrefes, ele disseminava no meio do povo de Deus, e contava mentiras, falavam mentiras, diziam mentiras. É esse tipo de pessoa que tem que ser discernido. Agora, todos falhamos. Você quer conhecer um espírito na falha, na queda? Veja como ele levanta da sua queda. É uma forma de discernir. Tem gente que levanta mais arrogante do que quando caiu. Tem gente que não se dobra de jeito nenhum. Não se dobra. O fato é que revelação é feita de olhos abertos. Como discernir? De olhos abertos. De olhos abertos. É na lucidez, é pela fé. Discernir é escolher discernir. Fé é exercício. Eu só posso discernir de olhos abertos. Eu preciso enxergar o que está acontecendo à nossa volta. Na Rubras, não sei se ele veio aqui hoje, eu tenho um amigo, um colaborador amigo. Esse é meu companheiro de oração. Bom espírito. Esses abrem guaridas para essas pessoas. Deixam o relacionamento fluir. Deixe. Agora, ele disse muito claro. Vamos lá para eu não ficar só falando de conceitos. Aqui no capítulo, no João, 3ª de João. Para a gente já finalizar, já estou no fim já. 3ª de João, versículo 9. Só tem um capítulo, versículo 9. Todos abriram? Escrevi uma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembranças às obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Esse tipo de cidadão sai do meio da gente. E não satisfeito com estas coisas, ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, simplesmente impede e, além disso, os expulsam da igreja. É desse tipo de espírito que João está falando. Amados, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Ponto final. Ponto final. Então,
diante de tudo isso, as perguntas são: que tipo de espírito você tem permitido entrar na sua vida? Que tipo de presença tem te alterado? Para o bem ou para o mal? Que tipo? Discernam. Associar a esse tipo de perversidade expõe o pior de nós. Saibam que somos pecadores, sim. Paulo diz claramente lá em Romanos capítulo 7, versículo 23, que o pecado é uma lei que governa nos meus membros. Basta dar combustível para cada um de nós, para o pior de nós se exacerbar. Basta dar combustível. E eu concluo dizendo o seguinte: se você era de misericórdia, uma pessoa que pensava diferente, e hoje você está todo alterado, repense. Aqueles que estão do seu lado, repense. Se você está extremamente inflexível, repense. Se o Evangelho não é aquilo que emana de você, dia após dia, repense. Pode ser que algum espírito tenha te alterado. Pode ser. Agora, para discernir, eu preciso da direção do Espírito. Agora, só olhe para o coração e tente discernir. Olhe para o coração das pessoas que você se relaciona e tente discernir. E lembre-se de uma coisa: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Gostaria que vocês se levantassem, vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos em nome de Jesus pela tua palavra. Louvado seja o teu santo nome. Te agradecemos pela tua igreja, por todos que aqui vieram. Te louvamos pelos visitantes. Te pedimos que o Senhor venha derramar bênçãos sem medidas sobre a vida deles, ó Senhor. Sabemos que eles vieram em busca de algo. Peço que o teu Espírito esteja a continuar a obra que o Senhor tem, que o Senhor já começou na vida deles. Abençoe a todos os visitantes, Pai. Esse é o nosso desejo. O desejo deste ministério é que todos sejam abençoados. Que eles possam, ó Deus, se sentirem aconchegados por Ti. Que o Senhor possa, ó Deus, direcioná-los conforme o conselho da Tua vontade. Sejam conosco também, ó Pai, que estamos aqui buscando a Tua face, com aqueles que estão aqui conosco domingo após domingo. Te peço em nome de Jesus, ó Pai, que as bênçãos dos céus sejam derramadas sobre a casa de cada um, sobre a casa de cada um de nós, ó Pai, de forma indistintamente, ó Senhor. Te peço em nome de Jesus que caia por terra todo o intento do mal contra a Tua igreja, Senhor. Seja conosco, ó Pai, em nome de Jesus, este é o nosso pedido. Que possamos discernir os espíritos, ó Deus, que nos rodeiam. Que possamos discernir, ó Pai, para que não venhamos a cair em nenhuma cilada do mal. Que possamos discernir, ó Deus, para que venhamos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Este é o meu pedido em prol de cada um que aqui está, ó Senhor. Que estas bênçãos se estendam para as nossas famílias ou familiares, ou para todos aqueles que estejam espalhados sobre toda a face desta terra, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.